trazer aqui a Renata Miele, minha amiga, né, que já era importante, né? Era secretária nacional do PCdoB, agora é coordenadora geral do Comitê Gestor da Internet. Parabéns pela responsabilidade. Bem-vinda, Renata, tudo bem? Oi, Miguel, boa noite a todos da Fórum que nos acompanham. Estou meio febril, meio gripada, mas continuo na luta. É isso aí. Ô, Renata, está havendo muita confusão, muita preocupação com esse debate da PL das fake news, né? Ela foi aprovada a urgência nessa semana, irá à votação, se não me engano, na terça-feira. O Orlando Silva é o relator, ele apresentou ontem, nessa madrugada aqui, inclusive, o texto completo. Aí tem gente que diz que tem alguns produtores de conteúdo, independentes, que dizem que isso pode prejudicar a monetização deles. Eu queria saber o que você pode falar sobre essa PL e sobre as preocupações. Então, Miguel, eu acho que tem muita fake news sendo distribuída sobre o PL das fake news, né? E isso é fruto de um intenso jogo de interesses econômicos que estão colocados em xeque a partir do momento que você propõe a regulação de empresas tão poderosas como são essas big techs, né? É preciso que as pessoas que estão nos acompanhando aqui saibam que em todos os países nos quais foram propostas, debatidas e aprovadas regulações na perspectiva de criar obrigações para essas empresas, essas plataformas atuaram da mesma forma que estão atuando no Brasil, ou seja, de tentar promover o terror. Em alguns países, elas ameaçaram deixar de operar nos países, né? Na Austrália, quando foi aprovada a legislação que prevê a remuneração de conteúdo jornalístico, bastante semelhante a uma das polêmicas que estão colocadas no PL 2630, essas empresas ameaçaram deixar o país, né? E não deixaram, e precisaram se adequar à legislação que estava colocada lá. Então, isso significa que o projeto é perfeito? Isso significa que não possa haver críticas a alguns dispositivos do projeto? As críticas, quando elas são construtivas e visam apontar falhas ou possíveis problemas que podem surgir em decorrência da legislação, elas não são só legítimas, como necessárias. O que não dá é para fazer desinformação. Em nenhum mecanismo do projeto está apontado que produtores de conteúdo nas redes sociais deixarão de ter seus conteúdos monetizados. Quem está fazendo essa ameaça é a indústria, para dizer que, se o projeto for aprovado, elas poderão desmonetizar esses conteúdos. Então, é a indústria usando o seu poder econômico como fator de chantagem para impedir uma regulação, e isso não é possível que a gente permita numa sociedade que se pretende soberana, democrática e que quer regular um setor da economia. Um outro ponto que foi polêmico foi a questão da agência fiscalizadora, né? Que no final parece que havia uma polêmica grande sobre isso, e o Orlando Silva ele retirou, né, no texto final, ele retirou, não incluiu a agência fiscalizadora. Não sei se essa agência vai voltar, se ela é boa, se é ruim. Queria saber a sua opinião sobre isso. Vou responder a tua pergunta, Miguel, mas vou dialogar com o Fred Dreyfus, que deixou um comentário aí, dizendo que a grande questão é se o PL prejudica a comunicação progressista e favorece a Globo ou não. Eu acho que não prejudica a comunicação progressista, não favorece diretamente nenhum meio de comunicação especificamente. O que o projeto faz é criar um mecanismo que está sendo discutido em todos os países do mundo para prever uma obrigação de remuneração para o uso de conteúdos jornalísticos no ambiente dessas plataformas digitais. O dispositivo que está previsto no projeto de lei é o mais adequado? Isso a gente pode discutir. Agora,
é indiscutível que a gente precisa enfrentar o debate de como fazer com que essas grandes plataformas remunerem a produção de conteúdo jornalístico. Inclusive, na proposta do projeto de lei, que está sendo tão criticada e discutida, nesse mesmo ponto que fala da remuneração de conteúdo jornalístico, deixa eu pegar aqui, é dito que é preciso garantir a negociação, tanto para garantir valorização do jornalismo profissional, nacional, regional, local e independente. Então, assim, você vê como tem muita má-fé, né? Então, o texto, ele cria, isso só para citar uma linhazinha, dentre outras que estão colocadas, uma série de salvaguardas que depois vão precisar ser objeto de uma regulamentação posterior, né? Então, eu acho que não, eu acho que ele apenas tenta criar um mecanismo que já está sendo testado em vários países, né? Isso é suficiente para resolver o problema das assimetrias, do problema da valorização do jornalismo no Brasil? Não é suficiente. Mas também nós não podemos acreditar que é só com base no que nós estamos discutindo para as plataformas que nós vamos enfrentar os problemas de indução e de fortalecimento do jornalismo, de enfrentamento dos desertos de notícia que a gente tem no país. Nós precisamos contar com um conjunto de outras políticas públicas que ajudem a gente a ter um ecossistema de comunicação mais plural e mais diverso. Sobre essa questão do órgão independente, é bastante complicado a gente imaginar que um projeto de lei que tem uma complexidade bastante grande na atribuição, né, na definição de obrigações e responsabilidades para as plataformas digitais, no âmbito da transparência, no âmbito do devido processo, de transparência do funcionamento dos seus sistemas automatizados, na definição de algumas exceções ao atual regime de responsabilidade do Marco Civil, principalmente para enfrentar e tentar mitigar a circulação de conteúdos que configurem crime. Então, esse escopo complexo, inevitavelmente, vai precisar de um órgão ou de uma arquitetura regulatória que dê conta da aplicação dessa lei. Qual que é a questão? A questão é, de novo, das disputas políticas que existem no país. A direita, né, se aproveitou da previsão de que caberia ao governo criar um órgão independente, autônomo, com participação social, que era o que estava previsto na versão anterior do relatório do deputado Orlando Silva, para dizer que isso seria um órgão de censura, quando, na verdade, o projeto nem trata de conteúdos individuais, né? Não vai ser atribuição de nenhum órgão e não está previsto no projeto o monitoramento ou a tomada de decisões sobre conteúdos individuais, né? Então, o deputado, imagino que tenha tirado isso do projeto para diminuir o ruído e o conjunto de desinformação que contamina o debate público em torno do próprio projeto, que é tão importante e que conta com o apoio de 80% da sociedade brasileira. A pesquisa recente mostra que 80% das pessoas no país acreditam, né, que é preciso ter uma regulação dessas plataformas. Renata, a urgência do projeto foi aprovada na semana passada, essa semana, e há a previsão de que ele seja votado na semana que vem, possivelmente na terça-feira. Você tem alguma informação se o governo, que apoia esse projeto, né, ele está otimista de que o projeto será aprovado? Olha, Miguel, não posso falar aqui em nome do governo como um todo, se está otimista ou não, né? Mas eu acho que... Você está otimista que o projeto será aprovado? Olha, algo será aprovado, Miguel. Eu acho que sim, eu acho que houve aprovação do regime de urgência, eu acho que há um amplo movimento e o deputado Orlando Silva tem feito ajustes no projeto justamente para reduzir os pontos de tensão. Como disse anteriormente, tirar a menção a essa entidade autônoma de supervisão, que era o termo que estava utilizado, foi já uma tentativa de reduzir a tensão.
em torno da narrativa pública, que é desinformativa, né, porque em nenhum momento do texto, o texto flerta com moderação de conteúdo na perspectiva da censura, muito pelo contrário, ele cria, sim, responsabilidade para plataformas no que diz respeito à circulação de conteúdos que sejam tipificados como crime ao Estado Democrático de Direito, para que a gente evite episódios como o 8 de janeiro, ou que incitem violência e promovam violência, como nós vimos na questão das escolas, né? Então, eu creio que sim, que vai se construindo aí um ambiente favorável para a aprovação do projeto. Agora, é possível que haja emendas e algumas mudanças no plenário. Isso é difícil de prever, né? Porque a gente não sabe exatamente como é que estão se mobilizando, inclusive a base bolsonarista, né? Que tem sido a base que está mais blocada na disseminação de desinformação para criar confusão em torno de um projeto que é tão estruturante para a democracia, né? Muito bem. Renato, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre o CGI, Comitê Gestor da Internet, que imagino que muita gente não sabe qual é a função dele, e agora você é coordenadora. Qual é a função do CGI, qual é a responsabilidade dele? O Comitê Gestor da Internet é um órgão multissetorial que tem a participação de integrantes do governo, né, do poder público, do terceiro setor, organizações da sociedade civil, de direitos digitais, direitos do consumidor, do setor acadêmico e do setor empresarial. A responsabilidade do CGI é elaborar diretrizes para o pleno desenvolvimento da internet no Brasil, e isso tem um conjunto amplo, né, de aspectos que precisam ser observados, desde as questões técnicas que envolvem os protocolos que garantem que a gente possa estar conectado, que nós todos possamos estar agora conectados à internet, até estudos, né, sobre os hábitos de consumo na internet. Então, hoje as principais pesquisas relacionadas ao uso da internet do Brasil são desenvolvidas no âmbito do NIC, que é uma estrutura, né, que auxiliar, né, que trabalha em conjunto com o CGI-BR, também fazer debates amplos sobre os aspectos mais variados. Então, por exemplo, nós lançamos essa semana, na terça-feira, uma consulta pública sobre regulação de plataformas, aonde vários aspectos além do que estão sendo discutidos no 2630, estão abordados, por exemplo, regulação econômica das plataformas, a questão do trabalho no âmbito das plataformas, a questão da soberania digital, a questão de qual arquitetura regulatória seria mais adequada para garantir uma boa regulação dessas plataformas. Então, o CGI faz diretrizes e debate vários aspectos relacionados à internet, inclusive para garantir, né, o provimento, né, a garantia dos protocolos, a integridade, a resiliência, a redundância, para que todos nós possamos estar conectados com qualidade na internet hoje. Muito bom. Renato, eu lembro que um dos grandes debates sobre a segurança da internet, sobre a justiça, né, digital, que era no tempo que se debateu a neutralidade da rede, né, havia uma preocupação de que alguns grupos poderiam ofertar conteúdo de maneira com mais banda, com mais... enquanto alguns produtores independentes teriam menos internet, né? Se não me engano, esse era um dos pontos chaves da questão da neutralidade da rede. Isso aí está garantido no Brasil? Olha, está previsto no Marco Civil da Internet a neutralidade da rede, mas, infelizmente, na minha visão, isso não está garantido, não está sendo aplicado como deveria, né? Eu acho que a gente tem hoje vários mecanismos que burlam a neutralidade da rede, inclusive o zero rating é um deles, né? A possibilidade de você embarcar de forma gratuita, sem que seja descontado do pacote de dados do usuário, plataformas como o Facebook e o WhatsApp, né? E, aliás, esse é um também dos motivos pelos quais a desinformação, os conteúdos de ódio, de atentado à democracia,
circulam de forma tão ampla, porque o usuário que não tem dinheiro para ter um pacote de dados com uma franquia grande, ele fica preso naqueles conteúdos que são ofertados gratuitamente, não tem nem capacidade de checar essa informação na internet, né, que é a www. Algum endereço que possa lhe dar uma informação de credibilidade, além daquela que circula no grupo do Zap ou apenas nos grupos e nos feeds das grandes plataformas digitais. Então, esse continua sendo um desafio importante que nós precisamos aprimorar cada vez mais, mas isso também, de novo, passa por um conjunto de outras políticas públicas que precisam ser observadas no país, como, por exemplo, a discussão de como a gente garantir acesso à internet de qualidade para todos, a um preço acessível, para que a gente possa ter uma inclusão digital de fato e não apenas o acesso à internet através desses aplicativos que chegam gratuitamente no celular das pessoas. Gratuitamente, muito em aspas, porque nós estamos pagando isso com os dados que são minerados, né, todos os dias dos nossos hábitos de navegação. Muito bem. Renata, você viu que houve uma decisão judicial recente de tirar o Telegram do ar. E ontem realmente saiu do ar, até testei, está fora do ar no momento, e a razão foi porque ele teria se recusado a entregar dados sobre grupos nazistas à Polícia Federal, dentro daquela investigação contra a violência nas escolas, né? Queria saber a opinião sua sobre isso e se você tem alguma informação sobre se as outras redes estão cooperando. Essa é uma das questões, inclusive, que tem previsão no projeto de lei 2630, né? Porque até hoje nós não temos uma legislação que defina procedimentos e parâmetros para, por exemplo, bloqueio de aplicativos, né? Que é uma sanção bastante gravosa, né? Porque em razão da não contribuição, né? De um aplicativo não ser responsivo, né, às autoridades brasileiras, né, você acaba tendo que prejudicar um conjunto de usuários que fazem uso legítimo, né, da aplicação em razão de outros uma minoria que faz o uso, digamos assim, ilegal, né. Nesse caso, o Telegram é um aplicativo que tem trazido problemas e suscitado um debate grande já há bastante tempo, né. O Telegram se nega a ter representante legal no Brasil. No período das eleições, indicou um advogado de um escritório de advocacia, mas ele não tem escritório, não tem uma equipe responsiva, não tem um diálogo aberto, apenas indicou um escritório para receber os ofícios, né? E não é colaborativo. Na maioria dos casos, outras plataformas têm sido, sim, é preciso reconhecer, mais colaborativas que outras, né? Há diferenças no campo da indústria e dessas big techs no que diz respeito à percepção que cada uma delas tem sobre qual o nível de colaboração que elas precisam ter. No caso do Telegram, é praticamente nula. E acho que vem sendo provocada, e ao se negar a colaborar, o juiz lá do Espírito Santo considerou que deveria fazer o bloqueio. No caso do PL 2630, Miguel, há um conjunto de sanções atreladas, né, às obrigações que estão previstas para as plataformas, e essas sanções, elas têm um caráter, digamos, cumulativo, né? Ou seja, para você chegar numa sanção mais gravosa, que é essa do bloqueio, você precisa ter passado por sanções anteriores. Isso também é importante, porque traz uma segurança jurídica, né? Inclusive, não só para as empresas, mas para o conjunto dos usuários, né? Não se quer bloquear aplicativos, mas também, por outro lado, não se pode ser complacente com uma empresa que não tem nenhum compromisso, uma empresa estrangeira, né, inclusive, que não tem qualquer compromisso com a legislação nacional. Isso também é uma questão de soberania, né? Um ponto que preocupa muita gente, eu também fico preocupado, é que a gente sabe, por exemplo, que essas plataformas, elas são muito importantes para
o trabalho de muita gente, né? Muita gente tem o seu trabalho acoplado às plataformas do Facebook, Telegram, Instagram, você vende coisas, compra coisas, né? Então, como é que a gente pode conciliar a necessidade que elas cumpram a lei e, ao mesmo tempo, proteger também o direito dos cidadãos? Eu acho que a primeira questão é a aprovação do PL 2630, né? Porque, a partir da aprovação desse projeto, elas precisam estar em adequação com a legislação brasileira. Isso está dito explicitamente no projeto. Elas precisam ter um escritório no Brasil, elas precisam atender a uma série de etapas, né, que estão colocadas ali no projeto, né, inclusive de transparência, de colaboração com uma série de questões, no caso de necessidade de investigação criminal. Então, tem uma série de questões, né, que estão colocadas no projeto, que, uma vez aprovado, cria um ambiente de regulação para empresas que hoje não têm regulação nenhuma. Por isso que é importante a gente não se deixar levar por fake news, desinformação e interesses econômicos muito plantados para criticar o projeto. Como eu disse no início, isso não significa que o projeto não possa ser criticado em alguns pontos. Isso não significa que o projeto não poderia ser melhorado em alguns pontos. Agora, é preciso que as pessoas compreendam que todo projeto de lei, ele é fruto de uma síntese, de uma mediação dos diversos pontos e perspectivas em debate na sociedade. Então, não é um cenário de todos ganham, né? O que está escrito hoje no PL 2630, olhando da minha perspectiva, Renata Miele, se eu tivesse possibilidade, eu mexeria muitas coisas, mas ele é um projeto muito bom para os desafios que estão colocados nesse momento, principalmente sendo um primeiro passo de regulação dessas empresas. Ele não é nem um projeto da Rede Globo, muito pelo contrário, ele também não é um projeto das grandes plataformas, muito pelo contrário, ele é um projeto que cria uma capacidade do Estado brasileiro criar regras para a operação de empresas que são muito poderosas e que, nos últimos anos, têm comprometido de forma perigosa não só a nossa democracia, como a integridade até da vida das pessoas. O que nós vimos durante a pandemia, com a circulação de conteúdos que levaram pessoas a tomar medicação, a evitar a vacina, sem qualquer tipo de mediação, foi absurdo, né? O que nós vimos agora no caso das escolas também. Então, eu acho que a crítica, quando bem feita, ela é construtiva. Agora, é preciso que as pessoas se apropriem de um projeto que tem um escopo complexo, que traz obrigações muito importantes, inclusive obrigações de devido processo, transparência dos algoritmos, que vai colocar o Brasil na vanguarda internacional da discussão desses assuntos, né? Muitas das questões que estão colocadas na legislação que está sendo proposta estão entrando em vigor ou tem alguma similaridade, por exemplo, na diretiva europeia, né? Então, acho que é simplismo, né? E é desleal, né? Para usar um termo bem leve, o que alguns setores estão fazendo para criticar o projeto. Muito bem, Renatinha, muito bem. Só mais uma pergunta, antes de encerrar aqui o nosso bloco, sobre o debate de regulamentação da mídia. Eu sei que você, durante muitos anos, ficou também à frente nesse debate, né? E eu lembro que as grandes mídias corporativas, elas tinham uma posição muito hostil a qualquer regulamentação. Aparentemente, hoje, isso mudou, né? Talvez em função da ameaça que vem de empresas maiores ainda que elas. Hoje a gente parece que elas estão mais abertas a uma regulamentação. Você vê assim também? Eu acho que elas estão numa posição muito delicada, porque essas empresas estão bastante favoráveis à regulação das plataformas digitais.
Por que que elas estão favoráveis? Porque há um ambiente de assimetria econômica, né, entre essas empresas. Agora veja que interessante, uma das reivindicações do setor da radiodifusão, do setor, da mídia, digamos assim, analógica, né, das associações que representam jornais, revistas, radiodifusão, era que o projeto de lei, eh, equiparasse as responsabilidades das plataformas digitais para que elas tivessem as mesmas responsabilidades editoriais dos meios de comunicação. Isso não está previsto na lei, porque é impossível de ser feito. Porque uma coisa é um meio de comunicação que tem uma estrutura hierarquizada, vertical, com uma clara responsabilidade editorial, e a outra coisa é uma rede social que lida com o conteúdo difuso de milhões de brasileiros, né? Então, o projeto de lei não cria uma equiparação de responsabilidade sobre os conteúdos igual nos meios tradicionais de comunicação, como para as plataformas digitais. Então, assim, isso para mostrar como essa falácia de que esse projeto é um projeto da Globo não para de pé. E nós precisamos avançar, sim, no debate da regulação dos meios de comunicação no Brasil. Né? O que nós apontávamos, né, eu participei do GT de transição das comunicações, o que a gente apontava naquele momento era a necessidade da gente avançar num debate para a gente atualizar o marco regulatório das nossas comunicações numa perspectiva de convergência, né, para que a gente pudesse ter mais pluralidade, mais diversidade, mais republicanismo, porque nem isso a gente tem, né? Hoje as concessões de rádio e televisão no Brasil são feitas sem nenhuma participação da sociedade de uma maneira mais aberta. Por que não se podem fazer editais públicos, se colocar em debate o projeto editorial de quando uma empresa pleiteia uma outorga de radiodifusão, né, entender as diferentes propostas existentes de diferentes atores econômicos, né? Então, há uma série de discussões que a gente precisa enfrentar, né? E lembrando, não é a desinformação, né? Também não acontece só nas redes sociais, né? A gente tem sim muito conteúdo de ódio, muito conteúdo desinformativo circulando em emissoras de televisão no país, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse é um momento muito importante que seria interessante, né? Se nós conseguíssemos, enquanto sociedade, reivindicar, né, que houvesse uma regulação mais ampla, né, da economia e do setor, né, da comunicação no Brasil, como um todo, né, de uma forma convergente. Isso será possível? A vida vai dizer, né? Eu acho que é possível a gente fazer debates, estimular conversas sobre isso, porque, inclusive, é uma falácia dizer que a radiodifusão não é regulada e qualquer regulação a censura. Elas já possuem uma regulação, só que essa regulação é de 1962, é uma regulação completamente ultrapassada para aquilo que nós temos na sociedade dos anos de 2023, né? Muito bem, Renata. Muito obrigado pela conversa, pelos esclarecimentos. Foi uma aula aqui para todo mundo. Foi muito bom. Agradeço muito a sua participação. Melhoras aí, melhoras de saúde, tá? Um beijo grande e volto sempre aqui. Obrigada, Miguel. Um abraço para todos e todas. E quem puder, dá uma lidinha lá no projeto, porque eu acho que ele é bastante elucidativo para ajudar a desmontar aí algumas falácias que estão sendo feitas em torno dele. Estamos sempre à disposição. Obrigada, gente. Beijo, bom final de semana. Vocês também. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é. Essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém
fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.